pessoal, como vocês estão? Estamos nós de novo aqui na Operação Resgate e hoje para conversar com mais uma representante daquelas alunas, né, que nos aguentaram durante muitos anos e que conseguiu o seu grande objetivo, que é chegar à universidade. Hoje eu apresento para vocês a senhorita Camila Camargo. Camila, dá um oi para todo mundo aí. Oi, gente, tudo bem? A Camila hoje vai fazer parte dessa conversa nossa, nessa mesa redonda, e hoje nós vamos ter aí, acompanhando com a gente, o senhor Wilson Oliveira, nosso assistente administrativo, a Giovana e o Pedro, que são da área de comunicação e cuidam da nossa comunicação no PFC. Como sempre, nós quatro, tá? Vamos conversar. Camila, seja bem-vinda, querida. Eu estou muito feliz em estar aqui e poder fazer essa pequena entrevista contigo, porque eu lembro das coisas que você já fez no PFC, eu lembro de você, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas para começar, para todo mundo te conhecer, porque o foco aqui é você, somos nós, conte para todo mundo, conte para todos que estão nos ouvindo e nos vendo, quando que você entrou no PFC, como foi isso, se é que você lembra, se alguém foi te chamar, tal, se você entrou, e qual foi o curso que você acabou escolhendo. Eu não sei se essa escolha foi lá atrás no ensino fundamental, se foi no ensino médio, tá? E onde você está hoje, né? Você está numa universidade, então você conta para nós. Conta na linha do tempo aí, tá? Voltando no tempo lá atrás, tá bom? Bem-vinda. Primeiramente, obrigado por essa oportunidade, é um prazer fazer entrevista com vocês. E eu me chamo Camila Camargo, tenho 18 anos e atualmente eu faço biotec aqui na UFSCar de Araras. Eu entrei no PFC em 2018. Eu devia ter entrado em 2017, que foi quando o PFC chegou em Tatuí, que é a minha cidade natal. Mas eu acabei não participando, porque eu não tinha entendido muito bem, acho que eu tinha uns 12 anos na época, e aí eu falei assim, acho que eu não vou entrar. Mas aí, como os meus amigos, eles tinham sido convidados também, todos eles foram, meus amigos da época. Da escola. Sim. E aí, eles passaram acho que eu estava no meu 7º ano inteiro me contando como era. Aí, quando eu entrei, quando eu cheguei no meu 8º ano, eu entrei e eu adorei. Eu saí, nunca mais saí. Que da hora. E você ficou até o terceiro colegial com a gente, efetivamente, né? Tanto que você participou. Eu participei do PFC News. E assim, a minha escolha para fazer biotecnologia começou no PFC, que eu comecei a ter muito contato, né, com as feiras de ciências, e eu estava gostando muito de tudo. E eu acho que eu tinha uns 13 anos quando eu comecei a pensar, ou uns 14, eu não lembro muito bem ao certo. E aí eu pensei que me surgiu, né, a vontade de fazer ciência também. Eu queria fazer parte do meio científico, só que eu não sabia, assim, exatamente o que, em qual parte eu queria estar inserida, digamos assim. E aí eu comecei a ver qual matéria... Não, matéria não. Qual parte eu gostava mais. E eu sempre gostei mais de ciências, então eu fui para a parte biológica. Eu comecei a pesquisar qual parte eu queria, e aí acho que 2020 ou 2021, assim, era pandemia ainda, começaram a sair muitas pesquisas sobre vacina, sobre a Covid. E aí eu eu acabei vendo alguma coisa sobre o Instituto Butantan. Eu queria saber o que eu poderia fazer para chegar, como eu posso falar, para me estar apta a trabalhar lá. E eu pesquisei, e eu falei, acho que eu quero ser pesquisadora. E aí eu comecei a olhar os cursos e eu gostei muito de biotech, porque, né, é um curso muito vasto, eu posso trabalhar com muitas coisas. E aí comecei a pesquisar a universidade que tinha, onde eu podia fazer. E aí eu tentei muitas universidades e acabei passando aqui
em Araras. Parabéns. Parabéns. Você foi uma grande conquista. Foi uma grande conquista. O Fiscar, Araras, biotecnologia foi uma grande conquista para nós e para você. Tá de parabéns. Então, já deixo aqui o parabéns para você, para a sua dedicação. Obrigada. Né? Diz uma coisa, aqui nós temos junto com a gente a Giovana, né? Que trabalhou com você lá no PFC News. Então, eu vou deixar a Giovana, não sei se a Giovana... Qualquer pergunta que ela fizer para você agora, não é porque ela não sabe ou a gente não sabe, é mais para quem está assistindo que não sabe, entendeu? Então, por exemplo, se eu falo PFC News aqui, as pessoas, os mais novos, não sabem o que foi o PFC News. Então, eu vou pedir para a Giovana falar rapidamente da sua participação no PFC News, e se tiver alguma pergunta, já faça aí para ela poder expor para os alunos que estão assistindo, Gi. Então, o PFC News a gente criou durante a pandemia, né? Você se lembra quando foi, Gi? Foi em 2019? Foi em 2021. 2021, né? Na 10 de abril de 2021. Nossa, você sabe até a data, cara, 10 de abril. De 2021. Eu tava relembrando umas coisas essa semana. Aí eu vi a data. Aí, se eu não me engano, você estava no setor científico, né? Eu acho que a Camila fazia... O que você fazia lá? Você se lembra, Camila? Eu estava no setor com a Rebeca. Era ciência e tecnologia. Isso. Conta um pouquinho pra gente, pro pessoal que não conheceu o PFC News, como que foi trabalhar com eles, como foi sua experiência, né? Boa. No PFC News. Em 2021, para mim foi como se fosse assim, uma válvula de escape, porque estava assim, auge da pandemia, eu ficava dentro de casa, não falava assim, eu perdi contato com muitos amigos meus, e assim, eu também, né, eu estava numa escola nova também, porque, né, foram 2 meses, e aí já parou tudo, então assim, eu me sentia muito sozinha, e o PFC News me fez muita companhia, me ajudou muito, e eu gostava de fazer as pesquisas, porque era uma coisa a mais, eu não ficava só presa em fazer as coisas da escola. E aí eu lembro que o Fábio ele tinha feito um curso sobre inteligência emocional, não foi isso? Foi. A gente fazia reuniões, e isso você me ajudava participou, muito. Camila, você participou disso também. Eu participei. É verdade. E, nossa, me ajudava muito, porque eu não ficava só presa em fazer uma coisa que era só fazer EAD, ficar em casa, eu tinha uma coisa a mais, então eu acho que me ajudou muito, porque o PFC News não era só as pesquisas, a gente era amigo também, a gente conversava muito, a gente tinha um grupo, então, nossa, foi muito bom para fazer parte do PFC News na época. Você está vendo só, Gi? Olha só a importância de tudo isso aí, sabe por quê? Porque o PFC News foi criado pelos alunos, os alunos na época criaram, e eu acho que depois você vai falar aí, Gi, mas você estava junto nessa criação, eu não lembro mais, você lembrou um pouquinho que você estava junto, era você, o Bruno e a Rebeca, não é? Na criação, tipo, a ideia em si foi o Bruno e a Rebeca. A formação foi eu, o Bruno, a Rebeca, o Anderson e a Tainá, se eu não me engano. A Tainá, veja, e desses aí que estavam lá, todos estão indo para a faculdade, e já chegaram. Sim. Camila que estava com a gente, a Tainá já passou por aqui, e já está na faculdade, o Anderson já está, o Bruno também, que vai ser entrevistado. Então, você e a Rebeca, também. E você e a Rebeca estão para chegar. Então, você vê que a turma era boa, tá certo? É nessa hora que você analisa isso, você fala, pô, entendeu? Eu não estava fazendo absolutamente nada, Camila, vocês que tomaram a frente e desenvolveram isso. Então, você vê como você tinha já um perfil de que iria chegar, Camila, entende? É nessa hora que a gente começa a analisar. O aluno, Camila, eu queria que você falasse sobre isso. Tem muitos alunos do PFC hoje que eles desistem com muita facilidade do programa. Entendeu? Vou dar um exemplo para você. Às vezes o cara não gosta muito de ciência, mas ele não entendeu que o meu programa, ele se chama Programa Futuro Cientista, mas a gente adota todo tipo de aluno. O cara quer fazer direito, quer fazer a engenharia, não importa. Ele fica no programa e o programa vai levar ele até a universidade. Então, uma das coisas que eu queria que você falasse para os alunos que estão assistindo, não é nem para nós, para todo mundo que vai assistir isso aqui, os jovens e adolescentes, é por que você não desistiu de ir para a universidade? Não é só, eu quero que você conte sobre isso. Se é uma questão só de objetivo seu, ideal, meu sonho era ser biotecnólogo. Ou é porque assim, não, Fábio, eu tinha um sonho de ir para a faculdade.
A minha mãe sempre me apoiou, meu pai, ou então era uma coisa desde criança. Então, conta um pouco para nós, principalmente para essas crianças. Por que você não foi para o mercado de trabalho? Você podia ter trabalhado em qualquer outro lugar, não precisa ter ido para a faculdade. Sim. O que fez você escolher ir para a faculdade? Primeiro, foi, assim, apoio dos meus pais, porque eles começaram a trabalhar muito cedo. Meus pais trabalham desde cedo, então, desde pequena, eles falavam para mim que queriam que eu fizesse faculdade, que eu tivesse um futuro melhor. Não só meus pais, mas a minha família sempre me apoiou nessa... Você apoiou? Sim. E eu também, eu sempre quis, assim, trabalhar com alguma coisa. Desde criança, assim, eu mudei de ideia muitas vezes. Em Tatuí, né, o meu avô, ele tem um sítio e eu falava que eu queria ser médica, ou que eu queria ser médica veterinária para mim ir lá cuidar dos bichos que tinham lá no sítio. Mas aí eu fui mudando os meus interesses e eu acabei, né, me interessando mais pela área científica. Mas, assim, desde sempre já foi assim, Essa ideia de... essa vontade. Os seus pais têm ensino superior, Camila? Não. Não tem, igual os meus, tá certo? Aliás, os meus não tem nem primeira série. Assim, meu pai escreve muito pouco, minha mãe também. E mesmo assim, a gente não desistiu, tá certo? A gente, era o meu sonho ser cientista. Assim que você se tornou, vai se tornar uma grande cientista, porque você está na área de biotecnologia, tá certo? Você vai para a área de pesquisa, ou tecnológica ou científica, mas você vai para a área de pesquisa. Sim. Então, isso é bom que as pessoas que estejam ouvindo entendam isso, que nem sempre os pais vão entender a importância que é uma universidade. Às vezes os pais, os amigos não entendem. Mas quem tem que fazer isso, tomar essa decisão, é o aluno. O aluno que está num projeto como o nosso, porque a gente está ensinando para ele a importância da faculdade. Entende? Então, assim, às vezes a família está desestruturada, entende? Às vezes a criança está num ambiente que não é favorável. Mas por que ele não pode sair do projeto? Porque se ele quiser chegar onde você chegou, porque você é um exemplo, Camila. Porque eu tenho certeza que você teve problemas durante essa caminhada. Se você quiser falar alguma coisa sobre isso. Tive bastante. Então, assim, e você enfrentou eles de frente, tá certo? E superou esses problemas. Você se lembra de algum momento que você passou uma fase muito difícil? Você se lembra? Foi, acho que é por causa do vestibular. Foi na época do vestibular? Ixi, Maria. Foi. Assim, né, eu fiz Enem em novembro e em outubro eu perdi uma tia minha que eu gostava, nossa, que eu assim, amava ela demais. E foi assim um mês antes. E você ficou abalada, nossa, na verdade, né? Você ficou sim, abalada. Fiquei muito abalada. É porque ela tava de cama, porque ela tinha quebrado o fêmur. E assim, ela já tava doente, mas, sabe, a gente nunca quer, né, se despedir de verdade. Não. E aí... O luto é uma coisa demorada, às vezes. Sim, foi, assim, um mês antes. Foi em outubro que ela faleceu. E também, nossa, aí eu perdi totalmente a vontade de continuar, assim, revisando coisas. Aí foi um mês, assim, bem... Como que você retomou? Você se lembra se foi alguém que conversou com você ou você mesmo se levantou sozinha? Como que você retomou essa vontade? Ou foi o resultado do vestibular que veio depois e acabou dando um ânimo em você? Eu acho que foi depois. É porque... É que, assim, a parte, né, quando ela faleceu, me atrapalhou... Não atrapalhou, mas, assim, me dificultou mais a... Como que eu posso explicar? A concentração, o foco. Isso, na prova. Exatamente, eu sei, porque tira a gente do controle. Mas, graças a Deus, né, eu consegui fazer o vestibular, mas eu acho que também uma parte muito difícil para mim foi o tempo de espera, porque você faz, né, o vestibular em novembro e o resultado só vem em março, e aí ainda tem a lista de espera, e esse tempo você fica assim, ai, eu não passei, vai dar errado, não vou conseguir. Essa também foi uma das piores partes para mim, foi o tempo de espera, porque o SISU... as listas, elas ficam mudando a sua posição, e aí você não sabe se vai dar certo ou não. Aí ainda tem que fazer a matrícula, e, nossa, é um processo que dá muita ansiedade. Sim, o aluno sofre com isso, porque fica esperando chegar o resultado, né? É terrível, Sim. Né? Ó, eu vou te contar, aqui com a gente nós temos o Wilson também, o Wilson e o Pedro, né? Os dois
também eu não acredito, pelo que eu conheço dos dois, que foi uma vida fácil para chegar até aqui na faculdade, certo? Assim como a minha não foi. É um caminho, né, conturbado que nós temos que passar e superar, certo? Mas no caso do Wilson, por exemplo, o Wilson uma vez me contou que em algum momento o Wilson perdeu o foco, né? Isso. Depois você conta um pouco essa história, mas acho que foi no ensino médio, não lembro se foi no último ano, no início do ensino médio, ali no primeiro ano. Foi no ensino médio. Eu foi, me não foi? do programa no ensino médio e acabou que eu estava indo para outro lado. Mas em um dia qualquer aí eu consegui encontrar o Fábio e o ânimo foi isso? as coisas voltaram. Foi. Nossa, sério? Aquela vez que você veio com o Renan, ajudou muito, porque você entrou no foco, né? Foi ali que eu revi você, na verdade. Acho que foi ali. Foi 2 vezes, sabe, que eu tava perdendo o foco. Foi uma das vezes, da primeira vez, né? Que eu me afastei do programa, me afastei lá atrás, tá. E aí, lá atrás. E aí no ensino médio, teve um evento, a Paula acabou me chamando, que é a antiga supervisora, e acabou que eu fui lá, vi o pessoal e me animei de novo. Aí, essa é a importância do programa. Depois, quando eu saí do ensino médio também, eu tinha ido para a faculdade, né? Aí acabou que eu tranquei, tava muito desanimado, tava complicado, tava passando por uma fase difícil. Aí até o dia que eu fui na salinha do senhor, e aí a gente conversou e me deu um ânimo de novo. Importante é ter alguém sempre para trazer de volta, ainda mais esse programa que sempre fez isso por mim, né? Camila, quem foi seu supervisor ou supervisora? Foi a? Foi o Natan. O Natan, rapaz. Sim, eu falo com ele até hoje. Não, o Natan é gente boa. Muito Sim. gente boa. Também. O Natan e a Paola. A Paola você conheceu, que é a esposa dele, mas que trabalhou com a gente como supervisor. Eu falei com ela poucas vezes, mas ela já foi assim. Veja, por que eu também quero que você fale sobre isso? Qual foi a importância do Natan, ou do supervisor em geral, na sua vida? Veja, o Natan tem a forma dele de ser, né? Sim, cada supervisor tem o seu jeito de tratar o aluno e tal. Ele foi importante também nessa sua caminhada? Foi. De não sair do programa. Sim, o Natan sempre me apoiou. A gente trocava muita ideia, a gente falava muito né, sobre os projetos, ele sempre me dava ideias novas, ele me aconselhava muito sobre como eu podia melhorar, o que eu estava errando, então assim, o Natan, ele sempre me ajudou, desde que eu entrei. Esse pedacinho que você está falando aí, o Pedro depois vai cortar, nós vamos cortar e vamos mandar isso para os supervisores, certo? Veja a importância do supervisor na vida de um aluno, às vezes o supervisor não tem noção disso, Camila. Eu sei a importância que eu tenho na vida de vocês, não só eu, mas o programa. Vamos falar do programa e não eu, né? Mas do programa em geral, eu sei a importância que tem, porque vocês falam para mim. Eu recebo muito feedback aqui no WhatsApp, nossa, um monte. Então a gente sabe a importância. Às vezes o supervisor não sabe, é bom que você fale isso, entende? Para o supervisor entender que ele fez parte da sua vida efetivamente. Para a gente encerrar, está dando 17 minutos, Camila. Foi muito legal, cara, saber a sua história. Você nasceu em Tatuí? Isso, eu nasci em Tatuí. Você é minhoca, você é da terra, como o pessoal fala. Você nasceu em Tatuí, vive em Tatuí. Hoje você vive em Araras, como que você faz a sua vida hoje? Então, hoje eu moro numa pensão, então, uma casa compartilhada. E, assim, eu volto para casa de 15 em 15 dias quando eu não tenho prova, porque esses tempos eu fiquei acho que um mês sem ir para casa, porque é época de prova, aí não tem como voltar. Para a gente finalizar, seria legal se eu falar para nós assim, qual foi a emoção que você sentiu, qual o sentimento que você tem de estar hoje dentro da universidade, dentro da UFSCar aí, fazendo biotecnologia? Você está feliz com tudo isso? Ou você está ainda... A ficha não caiu? É um sentimento assim, às vezes eu fico, nossa, eu realmente estudo aqui, eu paro e olho, porque sabe, passou muito rápido. Parece que ontem eu estava fazendo os meus clubes de ciência. Aí, quando eu vejo, eu já estou aqui fazendo um seminário para a faculdade. É isso aí, cara. É isso aí. Camila, parabéns, querida. Estamos muito felizes por você. Eu gostaria de te convidar. Vai ter um evento aqui dia 29 de julho. Se você puder vir, tá? Se puder, vai ser no sábado. Onde vai estar todos os alunos. Se eu estiver aqui, eu vou apresentar você para os alunos. Tá certo? Para todos. Se tudo certo, eu vou sim. Nós vamos mandar um convite lá no grupo. O Wilson, ela já está no grupo? Já, Fábio. Tá, vou mandar um convite lá para vocês, tá bom? Camila, obrigado e que Deus abençoe você no seu caminho, querido. Esse caminho maravilhoso que você montou. Manda um abraço para os seus pais, tá bom?
Mando sim. Obrigada.